Muito boa noite para você que já está ligado aí na nossa programação. Seja você muito bem-vindo. Seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição da noite do nosso canal de informação. Informação sempre com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, entretenimento, prestação de serviços, trazendo para vocês sempre grandes empresas, profissionais renomados, especialistas debatendo assuntos muito interessantes e convidados especiais ao vivo hoje nos nossos estúdios. Estamos recebendo dois convidados muito especiais, Adalto Lopes e Jailson Alves, ambos diretores da SegOne. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa empresa, sobre esse segmento. Vamos falar de soluções estratégicas em segurança e operações. Vamos entender mais o que é a SegOne, o que ela faz de grandes diferenciais dentro desse mercado, e tudo isso você acompanha a partir de agora ao vivo nessa edição da noite, juntinho com a gente, e a gente juntinho com vocês, porque está no ar mais uma edição do Podcast Executivo. 19h14 minutinhos, estamos chegando ao vivo, pedindo a sua licença aí na sua tela para que você acompanhe, para que você aprenda, absorva e tenha junto com a gente muita informação importante. Afinal de contas, o que mais a gente tenta levar para vocês com muito amor, com muito carinho, é muito conteúdo informativo, trazendo sempre grandes convidados e grandes empresas juntinho aí com vocês, ligado nas nossas programações. Muito obrigado pelo carinho, e também quero agradecer a parceria aqui, a presença não só do Adalto, mas também do Jailson, e já aproveitar, deixar aqui um super boa noite. Tudo bem, Adalto? Boa noite, Luciano. Tudo bem, e você? Tudo em ordem, prazer tê-lo aqui novamente, obrigado. O prazer é todo meu. E juntinho com o Adalto, nós temos o Jailson Alves. Tudo bem, Jailson? Boa noite. Boa noite, Luciano. Muito bom estar aqui com você. Obrigado pela sua presença e trazer um pouquinho da sua experiência aí pra gente. Obrigado, eu que agradeço. E se você que está aí do outro lado da telinha acompanhando esse nosso bate-papo a partir de agora, tiver alguma dúvida dentro desse conceito aí, falando de tecnologia, soluções estratégicas, tanto na parte de segurança, também de operações, sinta-se à vontade, traga aí a sua pergunta, a sua dúvida ou o seu boa noite. O importante é participar e absorver o que há de melhor em termos de conteúdo informativo. Obrigado pela sua companhia. Muito bem, Adalto. Queria, antes de começar, muita gente que ainda não te conhece, antes de conhecer mais sobre esse trabalho diferenciado da SegOne, conhecer um pouquinho da história aí do Adalto, como é que você chegou dentro desse contexto, desse meio, dessa área. Você sempre vivenciou esse mercado, ou as coisas foram acontecendo aí aos poucos? Olha, Luciano, foram acontecendo aos poucos, mas há 37 anos eu comecei trabalhando na área de segurança. Especificamente, eu me dediquei ao longo da minha carreira sempre à segurança de shopping center. E eu comecei em um shopping em Campinas. Eu passei por todas as etapas do departamento de segurança até assumir uma posição de gerência, e fui desenvolvendo minha carreira exatamente dentro desta área. E com o passar dos anos, acabei me especializando em segurança. Eu tenho bem específico, um MBA voltado para segurança. Então, os anos foram passando e a gente se dedicando e buscando sempre se aperfeiçoar. Legal. Ou seja, Jailson, seguiu aí essa jornada sempre dentro desse contexto, desse tema, dessa área, ou as coisas foram acontecendo aí no seu caminhar? Você sempre foi apaixonado aí nessas áreas que hoje você atua, ou tudo foi acontecendo? Ô, Luciano, é interessante, mas há 24 anos atrás, né, quando eu cheguei na segurança, também encontrei com o Adalto, né, e que já estava lá na segurança, né. Então, de certa forma, para mim foi meu mentor na segurança. Hoje eu vivo segurança, né, desde o início lá, né, junto com o Adalto. Fizemos carreiras dentro do mercado da segurança, dentro do segmento, e hoje nós podemos ter aí uma ferramenta, uma tecnologia, uma solução
dentro daquilo que a gente viveu, dentro da segurança, quase 30 anos aí, trazendo para o mundo da tecnologia. É muito tempo, né? 30 anos é uma carreira promissora. É uma longa jornada. E eu falo sempre, Luciano, que ao longo dessa jornada, normalmente uma pessoa com muita experiência, ela escreve um livro. E nós fizemos um pouco diferente. A gente pegou toda a experiência, toda a dificuldade que a gente passou ao longo desta nossa experiência, tudo aquilo que era um pouco complicado, que você tinha que fazer em planilhas, era na mão mesmo, trazer assim no laço, de forma bastante dificultosa. Nós pegamos toda essa experiência e nós trouxemos para dentro de um software, que a vida ficou muito mais fácil a partir do momento em que a gente pega tudo isso e embarca numa tecnologia diferente. Então a nossa jornada ao longo de todos esses anos, a gente buscou hoje oferecer ao mercado algo que facilita a vida, que traz todas as informações de uma forma muito mais contextualizada, mais organizada, um banco de dados, porque a gente só consegue organizar aquilo que a gente mede, né? Então, quando a gente tem uma medição, quando a gente organiza todo um processo, é muito mais fácil de você gerenciar. Muito bem. E a empresa, falando da SegOne, queria que vocês trouxessem um pouquinho do que hoje é a SegOne, o que ela oferece dentro desse mercado. Na verdade, quando nasce a SegOne? Como que foi surgindo a SegOne, com qual objetivo? Eu queria conhecer um pouquinho da história. A SegOne, ela começa de uma forma bastante interessante, porque eu fazia algumas palestras no mercado, eu precisava emitir nota, fazia treinamentos, e um dia sentado, o Jailson vai lembrar bem disso, sentado numa mesa no restaurante, a gente ficou desenhando o logo da empresa num guardanapo. Então, tudo começa numa mesa de um restaurante, a gente desenhando o logo da companhia. Isso há exatamente 15 anos. Nós estamos há 15 anos no mercado, foi em 2007. Ela começou com um processo de treinamento, uma solução. Naquele primeiro momento era exatamente oferecer treinamento para o mercado, já pegando a nossa experiência e levar para o mercado uma oportunidade de diferenciar aquilo que o mercado tinha. Alguns anos mais tarde, nós fomos para a área de tecnologia, mais exatamente em 2015. De 2007 a 2015, a gente tinha embarcado apenas a parte de treinamento. Quando em 2015 a gente toma uma decisão em razão de algumas solicitações de mercado, de oportunidade que a gente viu, um nicho ali, nós resolvemos em agosto de 2015 criar esse software. Então, a partir daí, a gente começa o desenvolvimento do software, trazendo alguns aplicativos, embarcando em aplicativos, mas a gente não perdeu a nossa essência, que foi a questão de treinamentos e consultoria. Então, nós passamos a ter a consultoria, o treinamento e embarcamos a tecnologia, no qual hoje a gente oferta ao mercado todo esse trabalho que a gente tem, a gente passou a ofertar. A gente hoje atinge 17 estados, então nós estamos em 17 estados com a nossa plataforma, com os nossos treinamentos, ora um estado, ora outro, e levando para os mais diversos tipos de segmento, não só dentro de shopping center, mas a gente está embarcado em shoppings, em condomínios comerciais, condomínios residenciais, a gente tem fazenda dentro do nosso pacote de negócio, em que a gente cuida de algumas fazendas pelo interior do Brasil. Então é bastante interessante como a gente foi para um caminho muito abrangente. Então isso foi muito bacana. O Jailson, eu acho que eu vou deixar para ele, não só eu falar, nada pra você. Mas eu vou deixar o software para ele falar. A gente vai falar daqui a pouquinho, de todos esses pontos, senão a gente vai
atropelar e a gente vai fazer por pontos, mas em cima dessa ideia, né, da história, você complementa algo nessa parceria? Sim, porque na verdade nós sempre tivemos juntos, né, desse projeto, desde o início. Eu lembro quando ele fala do início lá do logo, né, de pensar no logo, como que seria, né? Então eu tenho isso vivo, nasceu isso, estávamos numa sala e ele usando o Pentium lá para fazer esse logo, né, desenhando a junção da função o gerente de segurança, né, que era o código que ele usava com o logo, então fazendo aquela junção no sentido de o S1, que era o código, né, por isso que virou SegOne, né? Exatamente, então desenhando, fazendo aquilo. Claro, lá no início, hoje o logo está um logo trabalhado, tudo, mas no início realmente foi muito interessante viver aquilo, né? Missão, visão, valores, o que vocês trazem em relação a SegOne? Olha, a gente tem, primeiro, como missão, levar ao mercado algo diferente, algo diferenciado, mostrar ao mercado algo que não é o trivial, levar uma posição diferente, uma organização diferente, negócios diferentes. Esse é a nossa busca como missão. A gente tem por visão dentro, e isso é o que eu estou dizendo para vocês, a todos que estão nos assistindo, é um foco que a gente tem lá no nosso site, a nossa missão, a nossa visão e os nossos valores. Então, e a gente tem como visão exatamente promover algo diferente no mercado, oferecer ao mercado algo que as outras consultorias não oferecem. A gente quer aquela cereja, levar a cereja do bolo de uma maneira muito diferente, e principalmente dentro de um contexto em que são profissionais com muitos anos de experiência, são profissionais que vivenciaram a operação. Eu costumo sempre dizer que nós não somos profissionais de mesa, nós somos de operação mesmo, de chão de fábrica. Então a gente vivenciou tudo isso. Então a gente pode dizer com toda certeza que aquilo que a gente oferta é algo que nós vivemos, que a gente queria que alguém nos oferecesse e o mercado nunca nos ofereceu. Então exatamente por isso nós fomos para o mercado. Vocês sentiram essa carência, essa necessidade e acabaram desenvolvendo? Exatamente. A gente foi ofertar algo que o mercado era muito carente. Então, para nós isso faz uma diferença muito grande. E a questão de valores, principalmente ética, isso para nós tem pesos extremamente grandes quando a gente fala de valores, porque a gente quer levar algo com ética, algo profissional, algo que realmente agrega dentro da companhia que nos contrata. Não importa se é na questão do treinamento, não importa se é na questão da consultoria ou da tecnologia, mas a gente quer ofertar algo realmente diferenciado. Esse é o nosso propósito, entregar algo diferente. Falando em diferente, você consideraria, Jailson, a equipe, os colaboradores, esses profissionais que fazem parte da família SegOne e o atendimento também como grandes diferenciais? Isso é muito importante porque é um conjunto, né? Está integrado, né? Tanto a parte colaborador quanto a parte sistêmica. Então, e treinamento, né? Quer dizer, é uma tríade aí que a gente olha dentro dos processos que essa integração ela precisa estar integrado mesmo, precisa estar junto esse processo. Não dá para andar sozinho. Então, sim, faz parte. Também desde da equipe até o que é o contratado, né? Quer dizer, aquele que vai prestar, que vai receber a nossa solução, sim, ou a consultoria ou o treinamento. Quer dizer, a gente leva esse conhecimento para eles de uma forma não só
de mesa, e sim de campo. Então, a experiência, a convivência, essa troca de informações com o público, eles adoram, eles gostam muito, o feedback é muito bom, porque é a experiência realmente de quem viveu ali na ponta com realmente quem está lá treinando. Então, isso faz toda a diferença, é um diferencial que temos aí. Complementa, Adalto? Eu acho que eu penso muito que eu sempre ouvi, e meu pai sempre dizia que uma andorinha só não faz verão. E a gente não é diferente. Nós temos um time que atende, tem uma parte de suporte que atende os nossos clientes, tem a parte financeira, tem a parte jurídica, os programadores. Então são todos parte de uma família muito importante, que para nós levarmos isso à ponta, fazer a entrega, e principalmente quando a gente fala de sistema. Quando a gente fala de sistema é ainda mais complexo, porque a gente é demandado a qualquer momento, na madrugada, e assim por diante. Nós temos que ter pronta a resposta. 7 dias por semana, 24 horas por dia? 24 horas, 7 dias por semana, sempre. Isso é fato, porque como a solução é uma solução para um time que funciona 24 horas por dia, nós também temos que ter disponibilidade 24 horas por dia. Então isso é fundamental. E o time SegOne, todas as pessoas que ali estão trabalhando para levar o melhor para os nossos clientes, eles são parte importantíssima do nosso negócio. Você comentou que são 17 estados hoje, a abrangência de atendimento hoje da SegOne em todo o Brasil. Nós abrangemos hoje todo o Brasil. Todo o Brasil. Nós temos efetivamente no dia a dia cumprindo processos dentro da plataforma em 17 estados. São 17 estados que nós atendemos diretamente através da nossa plataforma. Mas em contrapartida, através de consultoria, através de treinamentos, nós atendemos aí bem mais estado. Por exemplo, o estado do Amazonas, eu não tenho negócios, a SegOne não tem negócios em relação ao sistema, mas em contrapartida nós temos negócio de consultoria, no qual esse ano nós já estivemos em Manaus 3 vezes, e devemos ainda, antes de fechar dezembro, retornar a Manaus. Então é um exemplo, assim como outros estados, nós temos negócios conectados que realmente está diretamente ligado no dia a dia da gente. Seguimos ao vivo nessa edição da Noite juntinho com vocês, hoje recebendo Adalto Lopes e também Jailson Alves, ambos diretores da SegOne, trazendo como pauta soluções estratégicas, tanto na área de segurança como também de operações. Se você tiver alguma dúvida, quiser trazer essa dúvida, o seu boa noite, sinta-se à vontade e participe com a gente. Já tem o pessoal deixando o seu alô e a gente vai lendo aí aos pouquinhos a participação de vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês nessa edição de hoje com a gente. Perfil de clientes, hoje quem pode ser atendido pela SegOne, por exemplo? Olha, o mercado de segurança, de uma maneira geral, nós podemos atender todo o perfil. Hoje a gente tem shoppings na nossa base, nós temos condomínios comerciais, nós temos condomínios residenciais, nós temos empresas de segurança, nós temos empresa de emergência médica, nós temos empresa de rastreamento, ou seja, é muito abrangente o nosso negócio. Onde tem segurança, nós podemos atender sem qualquer dificuldade. Nós estamos, tanto a nossa plataforma quanto a questão de treinamento e consultoria, nós atendemos 100% do negócio voltado para a segurança. Não tem a abrangência total. Jailson, nesse mercado hoje que vocês atuam, o que você repara, percebe, traz como observação, como experiência do que tem mudado de uns anos para cá? O que tem se inovado, talvez não tanto como deveria, não, tem mudado bastante. Qual que é a sua visão profissional dessa área hoje que a SegOne atua, que vocês atuam, que você percebe em termos de mudanças? Ô Luciano, é interessante porque
quando a gente está falando de tecnologia, a gente volta um pouquinho atrás quando nós iniciamos com isso, porque é exatamente o que a tua pergunta vai exatamente de encontro com aquilo que eu estava pensando sobre o que nós passamos lá atrás em 2007, 2008, que não existia a tecnologia assim como nós temos hoje à disposição no mercado. Então eu lembro que nós fomos procurar alguém para ver uma demanda que a gente tinha e não encontramos. Não tinha, não existia, não tinha. E aí foi onde foi trabalhando essa ideia. Aquele olhar, aquele de necessidade. Exatamente, falou, acho que existem algumas oportunidades. E foi a partir daí que a gente começou a olhar esse mercado. Então hoje, não se dá para pensar, pensando no mundo da tecnologia, ter qualquer base, qualquer cliente que tenha suas funções, suas atividades, que não tenha tecnologia. É uma integração, tecnologia e o ser humano. A tecnologia está em tudo, praticamente. Exatamente. Então, a tecnologia ela vem para exatamente, né, colaborar com o dia a dia da operação do cliente. E o Adalto estava comentando, né, sobre a parte de tecnologia. Nós temos a nossa solução, mas também nós customizamos ela ao cliente. Então, não é só levar, tenho essa estrutura e o cliente vai aceitar essa demanda, essa estrutura que existe. Não, nós vamos entender qual que é a necessidade do cliente. Nós vamos à visita, entendemos. A partir daí, com a nossa também experiência, com aquela demanda do cliente, a gente vai olhar e ver qual que é a melhor solução para ele. Às vezes a gente chega para ele, olha e fala assim, olha, você pensou nisso, mas talvez não é, então, né, o sistema ele vai por outro caminho, a tua base, trabalhar, vai por outro caminho. Então, muitas vezes a gente também fala, né, o cliente contrata às vezes a consultoria e ganha e leva um software com ele, a solução, a tecnologia com ele. E às vezes contrata tem um sistema que ele precisa. Exatamente, assim, nada mais além daquilo que ele precisa. Então a gente vai exatamente de encontro com aquilo que ele... Com a necessidade que o cliente tem, mas não necessariamente da ideia que ele tinha, sim, mas e sim com essa consultoria descobrindo realmente o que ele precisa. Exato. Mais ou menos isso, Adalto. Exatamente. E aí tem um ponto, eu acho que o Jailson tocou num ponto bastante interessante, quando ele fala de customização, porque esse é um dos posicionamentos que a SegOne tem. O nosso negócio ele não é um produto de prateleira. Eu customizo ele de acordo com a necessidade de cada um. Então, o sistema não é que a empresa que nos contrata que tem que se adaptar ao sistema, é ao contrário. O nosso sistema vai se adaptar à empresa e as mudanças que precisam serem realizadas, os nossos programadores eles realizam esta mudança e essa adequação. Nós fomos contratados recentemente por uma grande companhia na cidade de São Paulo, o qual ela cuida de todos os terminais da cidade. E nós estamos hoje, a nossa plataforma entrando nos terminais de ônibus, de trem, para ser solução e velocidade de pronta resposta nos negócios dessa empresa. Então isso para nós é muito legal a gente entrar nesse nicho de mercado. Por outro lado, Luciano, tem um ponto muito importante, né, neste contexto todo, que eu acho que é fundamental a gente falar. O sistema ele também cria uma outra oportunidade para quem nos contrata, que chama-se meio ambiente. Porque a partir do momento em que a companhia nos contrata, ela deixa de usar impressão de papel, ela não vai consumir papel, não vai consumir todos os produtos utilizados numa impressora. E num cálculo muito simples, eu vou dizer para você, em um ano a gente deve gerar para o nosso meio ambiente mais de 2 milhões de folhas A4 não utilizadas, pelo número de clientes que a gente tem, pelo número de registros que são efetuados. E quando a gente calcula que cada registro
é uma folha, e assim sucessivamente, o número é fantástico. Então a gente também, quando nos contratam para utilizar a nossa plataforma, também tem um lado do meio ambiente que passa a ser beneficiado. Pensado, né? Sim, exatamente. Dizem que a SegOne tem ela é fundamentada em 3 pilares. E aí o pessoal trouxe a proteção assertiva, a gestão de economia e também a confiabilidade da informação. E eu queria que vocês comentassem sobre esses detalhes, para o pessoal entenda melhor esses pontos tão importantes em relação à SegOne. Então vamos lá, seu Jailson. São 3, não pode fugir. Sim, sim. Vamos começar então da proteção assertiva, por exemplo. Quando a gente olha a proteção assertiva, nós estamos olhando no sentido da assertividade, daquilo que a gente trabalha para entregar ao nosso cliente. Né? Quando a gente olha dentro desse cenário, de novo, quando a gente vai a uma reunião com o cliente, entender a necessidade, sim, trabalhar em cima disso, nós estamos exatamente entendendo qual que é a necessidade dele, qual que é a demanda que ele tem. Porque às vezes ele tem uma ideia, mas aquela ideia, né, é o dia a dia dele, o processo. Então quando a gente vai com a nossa expertise, com a nossa experiência, entender essa demanda e trazer para ele dentro de um sistema, porque é diferente, né? Quando a gente olha uma planilha e quando a gente trabalha isso para um software. Então, essa assertividade, ela precisa, e nós trabalhamos, e a equipe nossa tem essa preocupação. A solução precisa na necessidade que o cliente tem. Exatamente. Quando a gente olha o outro lado, a parte confiabilidade, principalmente nós que trabalhamos, né, o sistema, nós trabalhamos com dados, com informações do cliente. Então, nós hoje trabalhamos de uma forma que esses dados, primeiro atendendo uma questão legal, seguindo as regras, as leis da LGPD, exatamente, né? Exatamente. Então essa preocupação do cliente que está usando a nossa solução, desde o momento em que ele utiliza, está ali fazendo o registro até o momento em que esses dados vão para o nosso banco de dados, porque hoje nós usamos a nuvem para isso, né? Então, a partir do momento que o cliente está inserindo informações, isso é criptografado até o banco de dados. E quando ele consulta esses dados de volta, também é criptografado. Isso é uma questão mesmo de confiança, mesmo de confiabilidade de dados. Então, nós não podemos... não brincamos com isso, é uma coisa levada a sério, e outra também que tem uma legislação que nos ampara isso, trabalha em cima disso. Então a equipe SegOne, ela tem isso muito no DNA, muito forte, né? Trazendo essa segurança para o cliente. Sim. Isso é muito importante. E a gestão de economia, Adalto? Olha, esse é um outro ponto importante em que todas as companhias, elas buscam economia o tempo todo. Como eu disse há pouco, começa a economia pelo papel, pelo uso do papel, passa a ser muito mais racional isso, e você passa a ter um controle maior. Por outro lado também, a gente olha as necessidades do ambiente e a gente diz, olha, aqui você tem oportunidade de gerar uma economia. Eu vou dizer para você, a gente já chegou em lugares em que a gente recomendou pontos importantes na parte de energia elétrica, em que a empresa passou a gerar economia em razão de recomendações nossas da questão de horários, definições de horários, de ligar ou desligar uma luz, um ambiente, o controle do ambiente e assim por diante. Então nós temos uma preocupação com a gestão da economia, mas a gente também, por outro lado, a gente tem a preocupação de não expor a segurança. Então isso é fundamental. Nós precisamos olhar economicamente a viabilidade de melhorar isso dentro da empresa onde a gente faz os nossos trabalhos e auxiliá-los a não perder qualidade, manter a segurança com boa qualidade, em boas condições e assim por diante. Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem. Consultoria. Como é que funciona a parte da consultoria de segurança? Pois bem, consultoria é um outro lado bastante bacana desse negócio, né? Porque
por exemplo, eu falei há pouco de Manaus, que nós temos negócio em Manaus, que é consultoria, em que desde a organização de todo o processo de um empreendimento, normatizando, desenvolvendo manuais, procedimentos, assim como uma análise de risco, todo este conceito ele está dentro da consultoria. Então, quando nós somos contratados para elaborar um trabalho de consultoria, a gente desenvolve uma análise de risco em que a gente consegue visualizar qual é o tamanho do risco que a empresa tem, o que pode expor principalmente a imagem dela perante o seu público, perante a imprensa e assim por diante. Então a gente faz com que a consultoria, a gente leva esta segurança, o desenvolvimento de um manual de crise, por exemplo, que está dentro do conceito da consultoria, POPs, todo o processo operacional, os manuais, e principalmente a análise de risco, apontar onde tem problema. Você tem um problema e para você resolver isso aqui, você precisa executar tal atividade ou você tomar uma decisão de transferência de risco. E isso é importante, que dentro da análise de risco a gente está dentro de um processo estabelecido inclusive por norma, que a norma 31.000 é a norma que estabelece todo o processo da gestão de risco, e a gente tem isso dentro da gestão de risco nosso, da consultoria, a entrega de um produto normatizado. Nós não vamos lá dizer, olha, eu acho isso. Não, nós vamos embasar em alguma portaria, em alguma legislação. Algo concreto, né? Algo correto, de forma que isso, inclusive, dê amparo perante uma empresa seguradora. Então, para nós, a consultoria é algo extremamente importante, é muito legal da gente desenvolver isso, até porque a contextualização do processo de consultoria, ele demanda um determinado ponto e precisa ser muito diferenciado. São várias atividades dentro dessa consultoria? Sim, são várias atividades. Você imagina que a consultoria, eu posso fazer somente uma análise de risco, eu posso fazer somente o desenvolvimento de manuais, eu posso fazer treinamentos, os treinamentos voltados para a segurança, são diversos treinamentos que a gente ministra a equipe de segurança, a equipe operacional. Então a consultoria ela é bastante abrangente, mas a gente procura não ser tão abrangente, até porque você perde o foco. Sim. Então para nós é assim, a análise de risco, os treinamentos, a formatação dos produtos em que padroniza os processos dentro de uma empresa, são basicamente aquilo que a gente segue muito mais aprofundado. E os diferenciais em relação a inspeções, né, que também são realizadas por vocês, principalmente na área de alimentação, é isso mesmo? Sim. É um outro diferencial que vocês têm também, né? Sim. As inspeções, nós temos duas inspeções muito focadas. Eu quero falar da inspeção de alimentação, tá, e eu gostaria que o Jailson falasse da qualidade, que para a gente dividir até o tema aqui. A inspeção de alimentação também ela é uma norma, a NBR 14518, é uma norma que estabelece uma série de regras dentro de um ambiente de um restaurante, por exemplo. A gente cuida de alguns shoppings em que nós fazemos a inspeção nos restaurantes da praça de alimentação, em que a gente tem aí aproximadamente uns 40 itens que nós olhamos o funcionamento, a limpeza. Por exemplo, a limpeza de uma coifa
num restaurante, ela é extremamente importante, Sim. porque senão você gera alguns problemas, inclusive junto à saúde das pessoas. E quando a gente faz essa inspeção, se tiver com concentração de gordura acima de 3 milímetros, a gente já alerta ao shopping que é um estado crítico. De maneira que o shopping ele tem que tomar alguma providência, porque esta concentração ela pode levar inclusive a um princípio de incêndio. Então, esta inspeção, as vistorias que nós fazemos, além dela ser uma regra legal, a gente dá um embasamento para o shopping para que ele possa adotar algumas medidas, porque é alguém de fora olhando aquele contexto todo, está limpo, está dentro daquilo que é o adequado, está dentro da norma, está fugindo da norma, a funcionalidade dos equipamentos estão dentro daquilo que é a regra. Então tudo isso nós olhamos dentro desta vistoria que a gente faz. Sobre a qualidade, Jailson, você quer complementar? Eu queria fazer um complemento do que o Adalto está falando, porque inclusive quando a gente fala da economia, né, essa inspeção que é feita, que é atendendo uma norma, uma regulamentadora que trabalha sobre em cima disso, quando o shopping ele vai fazer um cliente, sim. Né, que tenha esse tipo de necessidade exatamente, cozinha, né? Exatamente, restaurante especificamente, sim. Muitas vezes o seguro, inclusive, ele reduz quando se tem documentado uma inspeção feita em cima de uma norma que você está atendendo todos os preceitos. Se você andar direitinho ali, exato. Você ainda tem o desconto, exatamente. Já que você segue todas as normas, as regras. Exatamente. Quando você vai renovar um seguro, você pode inclusive justificar, trazer esse documento, sim. E numa apólice você pode inclusive diminuir esse valor. Então, de certa forma, ter a SegOne com ele vai ser muito importante. Não só na parte, né, do bolso, mas principalmente da vida, da segurança, que é importante, que é o que vocês cuidam também. Eu acho que esse é um detalhe importantíssimo. Seguimos ao vivo aqui na nossa programação do podcast executivo, o pessoal participando com a gente. O Gerry, Adriane está aqui também. Boa noite, pra cima, Adalto Lopes e Jailson, acompanhando o bate-papo de vocês. Demétrio Cardoso também está por aqui. A Rony Araújo também, boa noite, Adalto, Jailson, 2 experts em segurança, principalmente em shopping centers. Para cima, já comentando o Rony aqui justamente essa observação. O Adriano Alves também, feras na operação e na gestão de processos, diz o Adriano. Justa Gestão também está por aqui e deixa o seu boa noite, obrigado pela participação de vocês. Manuel Ricardo, boa noite a todos, parabéns SegOne pelo evento, comenta o Manuel. O Rony, a palavra do Jailson vai de encontro com a frase foi antes, de Platão, a necessidade é a mãe da inovação. Muito bem, Helenir também deixa o seu boa noite, participando e acompanhando a gente aqui, comenta, perfeito Adalto, manter a segurança de alimentos é indiscutível. O pessoal então participando com a gente aqui, nosso chat nessa nossa edição do podcast executivo. Vamos entender melhor um detalhe super importante, que é um dos focos principais da SegOne em relação aos software. Queria entender, queria que vocês falassem um pouco desse software de gestão sobre, isso foi uma questão, quando a gente pautou essa ideia, o pessoal nos trouxe, sobre gestão sobre sistema CEGERP, é isso mesmo? CEGERP. Exatamente. Agora todo mundo quer entender o que seria isso. Pois é uma história, o CEGERP ele chega de uma forma bastante interessante dentro da SegOne. Tudo começa num telefonema que eu recebi, em que um amigo precisava de uma demanda para um shopping que iria inaugurar. E a gente precisava encontrar alguma coisa no mercado. Isso foi véspera do Dia dos Pais de 2015. E aí a gente travou uma corrida para atendê-lo. E o CEGERP ele é um sistema eletrônico de gestão
e Planejamento. É exatamente a sigla CEGEP, ela traz a informação do sistema. Então, é um sistema eletrônico de gestão e planejamento. E o que acontece? Nós temos dentro da plataforma, dentro do software, nós temos 21 aplicativos que o alimentam de todas as formas, desde um registro de ocorrência, desde um pânico, acionamento de pânico através do celular, a vistoria dos bombeiros nas operações, nos extintores, hidrantes, ordem de serviço para manutenção. Então, se você perceber, ele já está muito além da segurança, porque ele já começa a ir também para a área de manutenção. Rondas eletrônicas, no qual a gente tem, por exemplo, empresas de segurança que utilizam o nosso sistema. O profissional, quando ele passa no ponto que tem um QR Code e ele faz a leitura, o sistema tem um geolocalizador que a gente sabe efetivamente onde foi feito a leitura daquele QR Code. Então o sistema ele foi pensado para fazer uma gestão, para trazer a gestão, o gestor de operações, o gestor de segurança, ele ter dados consistentes de maneira em que ele pode pleitear uma melhoria no quadro dele, uma melhoria dentro do próprio ambiente, ou seja, ele faz gestão em uma única tela, de maneira que ele enxerga isso de forma muito diferenciada. E ele tem, o sistema, é muito importante falar, que ele tem uma classificação, Luciano, ele tem uma classificação em verde, amarelo e vermelho. Então, imagina o seguinte, um cliente que tem a base corporativa no Rio de Janeiro e a unidade está no Nordeste ou no Norte. Qualquer registro feito em uma das bases dele pelo país, se entrar no nível verde, ele simplesmente é um registro. Mas se entrar no registro em que aquele item tem classificação de nível amarelo ou de nível vermelho, o gestor corporativo imediatamente é notificado que alguma coisa aconteceu naquela unidade, ou seja, o sistema dispara um alerta dizendo: tem um registro de algo anormal com um nível de preocupação. Então, isso faz parte do processo da nossa plataforma. Jailson, e olha aí a famosa tecnologia de você poder acompanhar tudo isso, não importa onde você esteja, de uma forma online também ali, né? Sim, e é importante que a gente sempre diz, né? Essa plataforma, ela vem exatamente atender tanto a operação, tá lá na ponta, às vezes offline, não precisa ter internet para ele captar um registro, fazer uma anotação. E depois, na sequência, quando ele chegar no ambiente que tiver internet, tiver rede de dados, ele poder fazer o sincronismo com esses dados e a base passar a receber essas informações. Então a gente está trabalhando desde o operacional, nível gestão e também nível estratégico, porque também a parte a diretoria também, ela passa a acompanhar em tempo real aquilo que está sendo feito na ponta. Quer dizer, ela não precisa às vezes fazer uma ligação para entender o que está acontecendo. Num dashboard ali, pontual, ele pode fazer esse acompanhamento de todos os processos. Isso tanto o cliente local quanto se ele tiver mais de um cliente, né? Imagina um corporativo que às vezes tem outras operações, então ele consegue da mesa dele fazer esse acompanhamento. Então tem toda essa integração. Tem toda a integração, essa solução traz exatamente planejado, né? Ele traz esse conforto para o estratégico que precisa dar o suporte às vezes para a operação e gestão no campo. Que mais? Eu acho que é importante também falar da gestão de crise. A gestão de crise a gestão de crise é um grande problema para todas as companhias, né? E principalmente no aspecto da comunicação. Dentro da plataforma, a gente se dedicou
a desenvolver um processo exclusivamente para a gestão de crise. E eu gostaria que o Jailson falasse sobre isso e explanar sobre a gestão de crise, porque é fundamental que as pessoas saibam aquilo que a gente disponibiliza. E esta gestão de crise é algo bastante diferente, bastante recente, em que dá uma dinâmica muito diferenciada para o acompanhamento e para o resultado, porque no resultado é que uma gestão de crise você consegue olhar com outros olhos, principalmente quando você faz um brainstorm, né? Aí muda de figura por completo. Então é super importante falar da gestão de crise. Por favor, então, Jailson. Agora eu deixei para ele, né? Temos isso daqui que a gente está trazendo é uma inovação que a gente fez dentro da própria solução, né? Como diz, inovar não é pensar em algo que não existe, é dentro da própria solução. Foi criado, já existia, mas ele não tinha essa finalidade como hoje ele passa a ter. O gerenciamento de crise dentro da nossa solução, da nossa ferramenta, ele hoje nós temos aí alguns passos quando se acontece uma crise num ambiente de trabalho, num local de trabalho. E às vezes a pessoa, como fazer esse registro? Então, nós desenvolvemos aqui na nossa solução exatamente um módulo chamado gerenciamento de crise, que ele registrou, aconteceu alguma coisa, ele foi lá e fez um registro. Era simples, mas para ele naquele momento era simples. Mas no desenrolar do expediente, do turno de trabalho, aquilo pode gerar uma crise. Então, a partir daquele registro, ele pode entrar nesse registro e fazer a comunicação de crise, que aí vai para uma outra tela, vai para uma outra área, onde vai passar a envolver não só a gestão, mas também o estratégico, né, da empresa. Você imagina, existe um comitê de crise, e você está no comitê de crise e você recebe aquele relatório, aquelas informações necessárias enviada pelo cliente, né? O cliente está lá, fez o registro e o sistema faz esse disparo dentro do grupo do WhatsApp, né? Olha só. Então, você tem lá, está dentro de um grupo do comitê de crise e você recebe aquele relatório dentro desse comitê de crise. Quer dizer, lá na ponta, o operacional, quando ele faz esse disparo, ele não vai fazer para 5, 10 pessoas, ele faz um disparo único e todos recebem ao mesmo tempo. Não tem como não ver isso, né? Alguém vai identificar ali. Exatamente. Que aconteceu algo. Exatamente. Então, é importante a gente trazer isso, porque dentro da solução, isso é uma inovação, isso é uma tecnologia que está à disposição dos nossos clientes. Então, são vários recursos disponíveis, na verdade, né? Sim, perfeito, exatamente. Inclusive, né, eu acho que é importante a gente também falar, por favor. Eu acho que dentro que está saindo também, mas bem preparado, né, por nós da equipe SegOne, é a análise de risco, né, como a Adalto comentou antes, né, fazer uma análise de risco. Então, também nós temos essa solução, essa ferramenta também. E que, inclusive, olha o diferencial. Quem tem a nossa solução, o CGERP lá, vamos dizer, dentro para fazer todo esse processo, e vai fazer uma análise de risco, ele passa a ter os dados integrados. Quer dizer, não é mais achar que aquele risco realmente vai fazer parte do processo que ele está analisando, que ele está quantificando. Não, se ele tem esse registro dentro da solução, o sistema vai trazer para ele realmente quantos aconteceram, quer dizer, ele vai trazer fatos reais. E aí, numa análise de risco, ele vai poder quantificar isso real, entendeu? Então, isso traz um diferencial muito grande para o dia a dia da operação. Facilita. Muitos detalhes. Muitos. E como você destacou em relação à operação, o que a gente pode trazer se a gente falar sobre mobilidade operacional, por exemplo? Olha, hoje, quando a gente olha esse processo tecnológico, né, porque é tecnologia, tudo, né? É pura tecnologia hoje, tudo. Qualquer coisa que você vai fazer hoje tem tecnologia. Não dá para você hoje pensar em algo que não tenha tecnologia embarcada junto.
né, é que cada cliente, às vezes, ele precisa entender qual que é o negócio dele e, para isso, ter a solução adequada dentro daquela realidade dele. Então, esse estudo que a gente faz, essa análise que a gente faz, é exatamente entender, né, a necessidade e entregar aquilo que realmente possa atender da melhor forma possível para o cliente. Então, essa mobilidade, esse processo, essas informações, isso tem que estar fácil também, né? Ele está numa reunião e ele abre um aplicativo nosso, ele já tem todos os dados ali, tudo que ele precisa dentro da ferramenta, isso é quantitativo mesmo. Então ele não precisa, né, passar desespero, ele tem a informação precisa ali no momento. Adalto, no começo você comentou sobre, né, a possibilidade, o perfil de clientes, são os mais diversos clientes que vocês atendem. A gente sabe que deve ser relativo de cliente para cliente, de operação para operação, em relação à necessidade de cada um. Mas se a gente pudesse ter uma ideia, uma noção por cima, muita gente tem essa dúvida. Quanto tempo demoraria essa implantação de todo esse sistema? É algo, eu necessito de algo muito rápido. Existe essa possibilidade? É algo não tão rápido? É muito complexo? Como é que funciona na prática isso? Olha, a condição que a plataforma nossa tem, primeiro, quando nós recebemos um novo cliente dentro dentro da plataforma, esse cliente, quando ele chega, o sistema eu vou configurar ele zerado, sem informação nenhuma. Então a base é zerada. Os temas que cada um dos clientes vão usar, por exemplo, um checklist. Eu abro um checklist vazio e eu pego exatamente aquilo que o nosso cliente tem, que é o usual dele, e eu sugo para dentro do sistema para disponibilizar para ele. Então eu vou configurá-lo de acordo com a necessidade dele. Normalmente em 3 ou 4 dias eu consigo colocar a plataforma no ar para ele. As adaptações, as necessidades de customizações, ela leva um pouco mais de tempo. Entendi. Então, de uma maneira geral, por exemplo, o Luciano me contrata hoje, ele contrata a SegOne para operar o sistema na empresa dele. Nós conseguimos colocar imediatamente ela em operação, na condição dela de mercado. Agora, as customizações, as adequações à sua realidade, aí ela deve levar em torno de 30 dias para a gente fazer ajuste. Agora, na maioria das vezes, pela experiência nossa desses anos todos, eu vou te dizer, é muito tranquilo, embarca muito fácil, a adaptação é muito simples, até porque ele já foi customizado com este pensamento de levar a companhia e fazer a adequação rápida, até porque quem precisa do sistema precisa normalmente de forma muito rápida. Então isso para nós é bastante tranquilo, e nós temos dentro da companhia as pessoas, o nosso suporte, o nosso time lá pronto exatamente para fazer isso, e na maioria das vezes não precisa nem sair do escritório, a gente configura e implanta tudo remotamente. Apesar que nós não abrimos mão de acompanhar isso, o passo a passo pessoalmente, até porque a gente precisa preparar as pessoas para essa nova modalidade, né? O bombeiro que vai fazer os registros de vistoria, o segurança que vai fazer a ronda. Então a gente precisa fazer com que isso funcione muito bem. E aí vem o detalhe, né, do aprimoramento de todo esse time, dessa equipe. Em si, investir, né, em treinamentos. Então isso é importante, que é algo que a SegOne tem como uma prioridade também, né? Sim, com toda certeza. E preparar as pessoas, nem sempre é uma mudança. Luciano, eu vou dizer, eu vivo segurança há 37 anos. E assim, eu acompanhei a mudança
todas as mudanças dos últimos 37 anos, eu acompanhei muito de perto. Então eu vi toda essa mudança, eu vi a mudança. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, e assim, e hoje muda muito mais rapidamente. Então nos anos 80 ela mudava de um jeito, nos anos 90 de outro, 2000, e agora completamente, a velocidade é muito grande. Então eu acompanhei isso muito de perto. E a gente, um ponto importante é a gente estar pronto para a mudança. E quando você chega com um sistema para implantar, você vai mudar toda uma concepção de negócio. As pessoas vão deixar o papel do lado. E o que estava no papel é diferente do que está no sistema. Isso é natural, é a ordem natural. Por exemplo, quando você perguntou sobre mobilidade, imagina o seguinte, você estaciona num estacionamento, vai fazer suas compras, quando você volta o seu carro está batido. Antigamente, o cara tinha que vir com uma prancheta, uma câmera, fotografar, depois elaborar um relatório, isso levava-se dias, tempo para fazer isso. Isso quando a foto não saía bacana, mas só que você já tinha ido embora. Hoje não, hoje você tem um aplicativo em que o profissional vai até você, abre o aplicativo, fotografa seus documentos, fotografa o carro, descreve todas as informações, os seus dados do veículo, faz um relato do que aconteceu, salva e sincroniza o sistema. Aquilo que é feito naquele instante, segundos após, ele já está disponível um relatório para o gestor. Então isso esta mobilidade, esta diferenciação é muito importante. Jailson, complementa? Não, dentro disso eu acho que é importante trazer um pouco, né, dentro do que a Adalto está falando, no sentido dessa mobilidade que a gente tem, porque as pessoas às vezes se preocupam com a aplicação. Mas ela é online, então eu estou num ambiente, porque a segurança ela não é só no térreo, onde tem sinal, onde é bom, né? Não é isso. A segurança às vezes tem que ir lá na área de... Essa observação é importante, porque se eu não tenho internet, se eu não tenho, como é que eu faço? Nesse momento, então, eu não tenho como eu acessar. É uma boa observação. Exato. E isso nós vimos na prática. Nós vivemos na prática. Vimos e vivemos na prática. Sim. Onde era online, teve que virar offline, né? Onde era os dois. Né? Por quê? Às vezes a segurança precisa de um ambiente que não tem sinal, e ele precisa captar isso, né? Então quando ele vai lá com o aplicativo e ele abre a aplicação, né, e colhe esses dados, claro, hoje a gente sempre atendendo a questão legal, né? Pedindo as permissões ao cliente, se pode ou não, dentro da documentação ou não, né? E ele também assina o cliente, né? Então o cliente pode dizer que eu não quero, então ok, então ele assina que ele está recusando também às vezes a tomar nota daquelas informações, mas a equipe tem um registro, tem uma informação do que foi feito, né? Então isso é muito importante, que hoje ele tem isso na segurança, cada vez mais, né? Cada vez mais essa integração ela tem sido aceita tanto para o profissional, também o cliente também vê com bons olhos. O feedback isso. É bem positivo. Sim. E de fácil entendimento, fácil mobilidade no sentido de manuseio. A utilização. Não tem nada, exatamente, não tem nada muito complicado, sim, o pessoal entende direitinho todo esse sistema. Olha, Luciano, a gente sempre diz, né, na companhia, né, a gente tem a equipe de suporte, ao Carlos Eduardo, por exemplo, que sempre traz essa demanda, né, no sentido de ele ouve muito o que o cliente fala, e é o cliente da ponta, é aquele vigilante que está lá na ponta, sim, que ele precisa de rapidez, ele precisa de velocidade, ele não pode ficar muito tempo ali dando atenção a uma ferramenta, porque ele tem outras obrigações, então ele precisa de velocidade, ou mesmo a equipe, né, que está da conservação, né, a supervisão também, que está ali, ele sai para campo, precisa de velocidade. Tem que atender de uma forma prática todos. Todos. Então ela é pensada exatamente
para este Muito público, bom. porque precisa de rapidez, velocidade. Adalto, o que a gente não destacou, que você não quer deixar de fora para levar como informação importantíssima? Eu falo sempre o seguinte, se a gente tiver que dar mais de 10 toques para registrar alguma coisa, não vai dar certo. Não funciona. Não vai funcionar. E se a gente tiver que dar mais de 6 toques para recuperar uma informação, porque toda a informação registrada eu posso utilizá-la. De repente ela vai ser usada como dados para decisões gerenciais. Mas eu posso ser, por exemplo, ser demandado pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode demandar o nosso cliente e dizer: eu preciso do registro da informação de tal ocorrência. E ele vai precisar recuperar e encaminhar ao... Isso fica no sistema durante quanto tempo? Nós não deletamos, permanece. Então, assim, e você fez uma pergunta muito legal. Essa pergunta, eu vou te dizer, eu acredito, e acredito muito fortemente, que nós somos a empresa de consultoria no mercado brasileiro que tem o maior banco de dados de informações do nosso país. Eu acredito muito nisso. Pelo número de clientes, eu devo ter hoje, aproximadamente dentro do sistema, nós temos aí tranquilamente aproximando 1 milhão de registro. Então nós temos uma base de dados fantástica, no qual nós temos 2 servidores em nuvem contratados, em que um faz redundância ao outro, exatamente para nós não perdermos informações. Nós temos clientes que estão conosco desde o início do sistema. Então são 7 anos de dados armazenado e nós não retiramos os dados. O que nós fazemos quando esses dados começam, por premissa, 5 anos, prescreve boa parte das informações. Mas o que nós fazemos? Nós retiramos esta informação daquilo que está online para não deixar, não causar lentidão, Sim. não causar nenhum transtorno para os nossos clientes, e nós preservamos ele num arquivo morto. Ele fica preservado ali, está guardadinho. Se o cliente precisar, ele resgata normal, de uma forma um pouco diferente do que aquilo que está em tempo real. Mas normalmente a recuperação de qualquer ocorrência são em média 6 cliques. 6 cliques, a informação vai estar no ar. Então isso é muito importante. Eu acho que para nós, no nosso negócio, e o que nós oferecemos ao mercado, da forma que a gente leva, para nós é um orgulho muito grande do que nós temos, do que nós criamos ao longo desses anos, daquilo que a gente tem ofertado aos nossos clientes, daquilo que nós recebemos de feedback. O Jailson falou sobre a questão de atendimento, do suporte. Nós ouvimos os nossos clientes, isso para nós é fundamental, eles são a nossa razão, então nós vamos sempre procurar atender dentro daquilo que ele precisa, porque não é somente um sistema, é muito mais do que isso, porque são as informações que ele precisa registrar. Traria algo que a gente não destacou, que você não quer deixar de fora? Sinta-se à vontade. Eu acho que é importante a gente trazer um pouco, né? A gente fala de consultoria, dessa integração, consultoria, treinamento e tecnologia. Sim. São esses 3 pilares importantes, e o qual nós estamos inseridos neles. Também fazemos parte do comitê do grupo de risco da ABNT. Então tudo isso que o cliente tem, tanto na parte de tecnologia, também olhando essa parte da ABNT, quando a gente vai para a parte também de consultoria, quando o Adalto falou da análise de risco ISO 31000, também que a gente faz parte também, e dentro de outros processos que tem dentro desse, como as contingências para os processos, BIA, quer dizer, os planos de contingência, dentro desse processo, nós também estamos embasados dentro dessas normas, dentro das ISOs, das ABNTs. Então, quando o cliente ele olha para a SegOne e ele leva para fazer um processo desse, um trabalho desse, ele está levando uma experiência
não só de campo, mas também olhando a parte processo, a parte, né, o que o mundo está olhando. Porque quando a gente tem uma ISO, a gente não está só olhando, né, o que o Adalto acha, o que o Jailson acha. Não, está baseado dentro de um processo, né, que o mundo inteiro usa. Então, a exemplo, nós estamos traduzindo algumas normas que a gente aplica no dia a dia, como o BIA, que é a ISO, a 22317. Nós estamos exatamente traduzindo ela. Por quê? Porque os Estados Unidos publicou, a BNT lá, vamos dizer assim, né, publicou, então nós, aqui no Brasil, qual nós fazemos parte do comitê, estamos traduzindo. Então a gente está pegando realmente o que o mundo está olhando e estamos trazendo para o Brasil. Então, e dentro disso está dentro da nossa ferramenta. Então quando a gente olha esse processo e vai para campo, fazer uma auditoria, fazer um processo, a gente está levando exatamente o que o mundo está olhando, não só o Brasil, não só Jailson Adalto, e sim, realmente é um diferencial. Sempre se aprimorando, buscando o que tem de novidade. Eu acho que uma das grandes preocupações é exatamente a gente está na regra, porque as regras, Luciano, elas estão aí e a gente precisa adequar as coisas dentro da regra. Eu não posso ir por achismo. E para nós isso é muito importante. Inclusive dentro da plataforma, tudo que está lá dentro, ela está baseada dentro de um conceito legislativo. Porque para nós é fundamental dar essa segurança para o nosso cliente. Mas por que eu registro isso? Por que esse registro tem que ser desse jeito? Porque existe uma regra, porque existem informações que isso pode ajudar futuramente. Porque imagina quando você resgata, como eu falei há pouco, um relatório de uma ocorrência e você encaminha a um magistrado, ao Poder Judiciário, para ele tomar uma decisão, se esse embasamento ele estiver de uma forma dentro daquilo que é a regra, que é o correto, isso vai ajudar com toda certeza em muito a decisão. Quem participa com a gente, deixa o seu alô aqui também, que eu agradeço demais a participação de vocês. É a Rosemary, o Cláudio, a Elaine também, a Moan também está por aqui, o Edson, todo mundo deixando o seu alô aqui nessa nossa edição do Podcast Executivo. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês também. Só para recapitular, muita gente chegou depois. O que seria a SegOne e o que ela oferece hoje em termos de serviço no mercado? Olha, a SegOne é uma empresa diferenciada, no qual ela leva a experiência de profissionais que viveram a operação, o dia a dia, sabe de quais são as necessidades que uma operação precisa para funcionar e leva serviços diferenciados, com qualidade, com assertividade, confiança, leva produtos de forma bastante diferente do nosso mercado em que a gente atua. Então, a SegOne, com toda certeza, ela é uma empresa diferenciada e tem profissionais diferenciados fazendo ela acontecer no nosso mercado. Seu abraço, seu agradecimento, vai para quem? Fica à vontade. Para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo, nossos clientes que nos atendem, nossos que estão ouvindo aí no dia a dia. Ouvindo, assistindo também. Exatamente, ouvindo, assistindo, perfeito, é isso mesmo. Então, o nosso agradecimento, nosso obrigado a todos que possa estar conosco aí no dia a dia, nos processos, tanto tecnologia, consultoria e treinamento. Nosso muito obrigado a todos. Eu acho que não podemos deixar de registrar o agradecimento ao nosso time também, que faz toda a diferença. Cada uma das pessoas que estão ali vivendo o dia a dia da SegOne, com toda certeza tem participação extremamente importante. Eu acho que não podemos deixar de registrar o agradecimento a cada uma dessas pessoas. Isso para nós é muito importante e eles são peças importantes nesse processo. E na nossa edição do Podcast Executivo de hoje, pautamos aí soluções, estratégias em segurança, operações.
vocês conheceram um pouquinho mais o trabalho diferenciado dentro desse contexto, dentro dessa pauta, sobre a SegOne e os seus convidados, na verdade, ambos diretores da SegOne, tanto o Adalto Lopes como também o Jailson Alves. Em nome do podcast executivo, quero agradecer demais a presença de vocês, a participação, trazendo um pouquinho dessa experiência do trabalho diferenciado da SegOne e oferecendo, né, soluções para quem precisa. Parabéns. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade. É bom estar com você. Eu acho que foi muito legal o papo. Então, o agradecimento nosso é extremamente grande. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Luciano. Obrigado. E vamos retomar esses processos, né? Tudo isso e voltar mais vezes. Muito bom. Leve aí, em nome do podcast executivo, um abraço para toda a equipe, para toda a família SegOne. Muito obrigado. Obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês, pela audiência, sempre aí interagindo com a gente, trazendo o seu alô, a sua dúvida, a sua pergunta, não importa. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. Espero vocês na próxima edição do meu, do seu, do nosso canal de informação, o Podcast Executivo. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite para todos.